Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou explicar o Sermão da Montanha, ou você também pode chamar de Sermão do Monte. Jesus, ele... Vou dar resumo do livro de Mateus até chegar no Sermão do Monte para vocês entenderem como que chegou naquela situação. O livro de Mateus foi escrito para os judeus tentando explicar como que Jesus parecia com a nação de Israel. O livro de Mateus começa com a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus começa de Abraão até Jesus. Isso mostra que Jesus, claramente dá para ver que ele é um descendente de Abraão. Então, Israel, a nação também era descendente de Abraão. Depois, vai com o nascimento de Jesus, de como que todas as profecias se cumpriram, e mostra como que Jesus fugiu para o Egito, assim como a nação de Israel, que Jacó, que era Israel, com muita fome, que estava nas terras próximas, desceu para o Egito e lá ficaram. E também mostra como ele saiu do Egito e voltou para a região da Palestina, assim como os israelitas, eles, teve o êxodo, que Moisés liderou o povo. Depois mostra sobre João Batista e logo o batismo de Jesus. E Jesus, nesse batismo, ele atravessou as águas do Rio Jordão, tendo para ser batizado. Assim como o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho e passou pelo Rio Jordão, passou pelas águas. Jesus também passou pelas águas, assim. E chegou o momento em que Jesus foi tentado por Satanás. E Israel também sofreu provações, mas diferente de Jesus que venceu Israel, eles reclamaram e murmuraram no deserto, e por isso Deus fez toda a geração morrer, e a próxima seguinte iria desfrutar das promessas da terra prometida, que é Canaã. Então, começa assim as pregações. Jesus começa a pregar sobre o reino de Deus, o reino dos céus, que ele disse que estaria próximo. Para isso, Jesus chamou os primeiros discípulos e depois Jesus começou a curar os doentes. Ou seja, assim Jesus já começou a ficar famoso, porque Jesus começou a pregar, chamou os discípulos e começou a curar as pessoas. Aí Jesus, vendo que tinha uma grande multidão atrás dele, ele subiu no monte ou numa montanha, dependendo da tradução da sua Bíblia, e começou a pregar. Uma pregação que vai desde o capítulo 5, vai pelo 6 e termina no 7. Uma pregação muito grande. E eu vou tentar falar ela para vocês e explicar e como você poder aplicar ela. A primeira pregação que ele deu no monte foi sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças podem ser traduzidas para felicidades. E isso serve como exemplo para como os seguidores de Jesus devem ser e agir. A primeira bem-aventurança, ou a primeira felicidade, é bem-aventurados os pobres em espírito,
pois deles é o reino dos céus. Pobres em espírito é uma pessoa que, ela entrega a sua vida totalmente a Jesus, a Deus, que pode vir, através disso, a pobreza material. Igual os primeiros cristãos, eles doavam tudo que eles ganhavam aos necessitados. Eles doavam tudo aos necessitados. E isso fazia eles terem uma pobreza material assim. A segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse chorar não é a pessoa ser uma pessoa triste, porque o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito, é a alegria. Esse choro é de arrependimento ou um luto. Uma pessoa que se arrepende amargamente do que ela fez no passado, ela será consolada. A terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os humildes são as pessoas que não se acham melhores do que ninguém, mas também não significa que ela tem que se achar um lixo. A pessoa pode se achar uma pessoa boa, mas ver também no próximo, ao invés de ver apenas as coisas ruins, ver as coisas boas também. Que assim a pessoa vai perceber que não tem uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. Apenas as qualidades são diferentes. Ou umas estão mais escondidas, porque a pessoa ainda não encontrou. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede é uma pessoa que tem uma vontade assim tremenda da justiça. Uma pessoa que clama por justiça. E então, essa pessoa será satisfeita. Por quê? Porque no céu vai reinar a justiça. Entende? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os misericordiosos são as pessoas que elas não sentem mal pelo outro, não desejam o mal do outro, mesmo quando a pessoa fez algo de errado. Quando a pessoa tem a possibilidade de puni-la, não faz. Assim como o rei Davi, que poupou a vida do rei Saul, quando ele ainda não era rei. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração são as pessoas que não adoram a Deus com falsidade, por causa do outro. Elas adoram a Deus por causa de Deus, porque elas o amam. Não por fora, mas por dentro. De dentro vai para fora. O que ela ama de dentro, ela faz nas atitudes. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são as pessoas que não gostam de guerra, não gostam de ver o sangue derramado de alguma pessoa. As pessoas que elas querem a paz. Elas clamam pela paz. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus,
pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui está falando que quando nós sofrermos perseguições, nós não podemos ficar tristes, pensando que Deus nos abandonou. Nós seremos felizes por causa disso, porque nós lembraremos que o céu será nosso por causa disso. Por causa se nós formos perseguidos, por causa da justiça dos homens, por causa das leis, nós devemos ter um conforto no coração, alegria de que nós um dia desfrutaremos do céu. Então, um resumo de tudo. Como que deve ser um cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus? Ele tem que entregar sua vida totalmente a Jesus. Ele tem que se arrepender dos seus pecados amargamente. Não que a pessoa necessita chorar, mas realmente ter um peso na consciência quando peca. A pessoa entender que ela está errada. Ela tem que ser humilde, não se achar melhor do que ninguém. Essa pessoa tem que clamar por justiça, tem que amar a justiça. Essa pessoa tem que ter misericórdia do próximo. Essa pessoa tem que ser pura. Amar a Deus. Essa pessoa tem que amar a paz. Ser pacificadora. E quando ela for perseguida, não deve se entristecer. Mas quando ela for perseguida, ela tem que se alegrar. Essas 8 características de um verdadeiro seguidor do Cristo Jesus. Agora, Jesus para com as felicidades, com as bem-aventuranças, e fala sobre como nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu vou ler aqui e dar uma bela explicação depois. Começa no versículo 13, quem quiser acompanhar, Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aqui Jesus mostra como que nós somos o sal da terra. Porque o sal da terra ele tem um sabor especial. Mas quando por acaso ele perder esse sabor, ele não vai servir para nada. Vai ser jogado fora. Como a gente pode ser assim na pessoa? Uma pessoa seguidora de Jesus, ela tem um brilho assim, especial entre as outras pessoas. Mas se esse brilho dela acabar, ela vai ter que ser jogada fora. Assim como vai ser o inferno. O inferno vai ser um lugar onde tudo de mal que existe no mundo vai ser jogado fora. Vai ser jogado fora Satanás, os seus demônios e os ímpios. A luz do mundo. Como que nós somos a luz do mundo? A luz do mundo, se alguém botar a luz no lado baixo, no lugar baixo, os outros móveis vão esconder a luz e ela não vai servir para praticamente nada. Então, assim, é a mesma coisa que o sal. Nós temos um brilho, mas se esse brilho for escondido, nós não temos valor. E assim também a luz, ela não fica só na pessoa, ela se espalha pelo ambiente.
o nosso brilho tem que chegar para as outras pessoas. Nós temos que falar para as outras pessoas sobre esse brilho que nós temos. Agora Jesus para com o sal da terra e luz do mundo. E agora ele vai começar a falar sobre como obedecer às leis na natureza das leis, na natureza delas. Porque Deus lhe deu a lei a Moisés, que deu para o povo. E essas leis eram normalmente frases, assim, simplistas. Tipo, não matarás. Ponto. Mas os judeus, ao passar do tempo, eles faziam essas leis por religiosidade. Eles faziam a lei apenas para cumpri-la, tipo, exatamente. Mas Jesus mostra que nós temos que cumprir a natureza da lei. O que a lei, entender o que a lei está pedindo. Do versículo 17 até o 20, ele fala como ele não veio para acabar com a lei. Vou ler aqui para vocês. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus esclarece que ele não veio desobedecer a lei, não veio mudar a lei, ou ele não veio tirar os profetas pro canto, ele não veio falar que os profetas são o que eles falaram eram mentira. Ele veio confirmar o que os profetas falaram, como Mateus mostra no começo do livro, e ele veio cumprir a lei que Deus deu ao povo de Israel. A primeira lei que Jesus esclarece como cumpri-la verdadeiramente é a lei de não matar. Vou ler, do versículo 21 adiante. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aqui Jesus está falando que não é só matar alguém que vai ser algo errado, mas você fazer atitudes relacionadas a isso, que podem gerar
essa consequência de matar. Como? Se irar contra seu irmão. Irmão não é irmão familiar, mas pode ser qualquer pessoa. Não se enfurecer com aquela pessoa. Porque, assim como Caim se irou contra seu irmão Abel, acabou o matando. Jesus também diz que aquele que dizer a seu irmão Racá é um termo que mostra desprezo à pessoa. Pode ser como tolo, chamar a pessoa de tolo, desprezar a pessoa. Será julgada. E a pessoa que chamar seu irmão de louco, ofensivamente, também vai ser julgada. E Jesus fala que é muito importante fazer as pazes com o irmão que você está com uma briga, assim. Tanto que se você for entregar uma oferta ao altar, você deve deixá-la e fazer as pazes com seu irmão e depois entregá-la. O segundo mandamento que Jesus esclareceu foi sobre o adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Aqui Jesus explica que não é só o ato de adulterar que vai ser um pecado, mas igual o homicídio, igual o de matar, coisas relacionadas e que podem levar à consequência de adulterar, como pensar, desejar alguém quando você está com um marido ou uma esposa. E aqui Jesus explica que é melhor fazer qualquer coisa do que acabar indo pro inferno. Jesus fala que é melhor arrancar um olho do que o corpo todo ir pro inferno, ou arrancar a mão direita, que na época que tinha poucos canhotos, era mais importante. Era um dos membros mais importantes que as pessoas mais usavam. Arrancar a mão e jogar fora, porque é melhor do que o corpo todo ir para o inferno. Jesus explica sobre o divórcio. Foi dito. Eu vou ler agora. Versículo 31 em diante. Até o 32. 31, 32. Foi dito. Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Aqui Jesus explica que não é só a questão de dar uma certidão de divórcio, porque provavelmente as pessoas estavam se divorciando por coisas mínimas. Mas Jesus explicou que nós não devemos nos divorciar por qualquer coisa. E aquela pessoa que se divorciar vai estar fazendo a outra pessoa de adúltera, e aquela pessoa que se casar com a pessoa adúltera também vai estar cometendo adultério. Jesus agora explica sobre os juramentos. Do 33 até o 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo,
Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui Jesus está explicando que não é só a pessoa não cumprir o juramento, porque provavelmente as pessoas daquela época estavam jurando por qualquer coisa. O que elas normalmente falariam sim, elas juravam. Juravam por praticamente tudo. E Jesus fala que aquela atitude não era uma coisa boa de se fazer. Jesus explica sobre a vingança. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui, Jesus está explicando que a questão de olho por olho e dente por dente não era sobre a vingança de uma pessoa querer te bater e você bater de volta. Ele explica que não devemos nos vingar. Vingar é algo ruim. Ele explica de sermos pacificadores. Ele diz: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E assim vai. Se alguém quiser tirar a túnica, dê a capa. Se alguém querer caminhar 1 milha, o forçar, caminhe 2. Jesus explica sobre o amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui Jesus está falando que odiar o seu inimigo não é a pessoa não gostar dele ou desejar o mal para ele, mas ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, para que nós sejamos bons igual o nosso Pai, que está no céu. Jesus, agora, é o capítulo 6. Jesus vai explicar sobre coisas que as pessoas, principalmente os mestres da lei, faziam de uma forma errada. A primeira coisa é sobre a ajuda aos necessitados. Também vale para aquele outro tópico, que era de fazer a lei, só que pela natureza dela. Então tá entre 2 tópicos juntos. O que as pessoas faziam errado e obedecer à lei na natureza da lei. Ajuda aos necessitados. Versículo 6, do 1 até o 4. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará.
Naquela época, muitas pessoas, quando elas ajudavam alguém, elas anunciavam isso para as outras pessoas, para elas verem como que a pessoa era santa. Uau! Mas Jesus não quer isso, porque ajuda aos necessitados. A obediência é quando você não quer e mesmo assim você faz, sem reclamar. Porque quando você já quer fazer alguma coisa e alguém pede isso, vai ser moleza. Tipo, eu queria comer uma bala. Aí alguém fala, vai lá e compra uma bala. Eu vou fazer isso sem reclamar já. Já não vai ser algo recompensador. Assim estão sendo eles. Eles estão fazendo isso e em troca disso, eles estão aumentando a popularidade deles. Estão fazendo eles popular e fazendo as pessoas o admirarem. Mas não é isso que Deus quis, mandando eles ajudarem os necessitados. Então Jesus fala que as pessoas devem ajudar em segredo, para que não tenham nenhuma recompensa das pessoas, nenhuma admiração, nem nada. A única recompensa que elas devem ter é a recompensa do nosso Pai, que está no céu. A única recompensa que elas deverão ter ao ajudar os necessitados. Agora, Jesus vai falar sobre como orar, sobre a oração. Aí do versículo 5 até o 14, até o 15, na verdade. Jesus fala: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aqui Jesus explica que as pessoas estão fazendo a mesma coisa que quando vão ajudar os necessitados. Elas oram por uma recompensa terrena, das pessoas admirarem e delas serem vistas. Mas não é isso que Deus queria quando pediu para as pessoas orarem. Então Jesus explica para as pessoas elas orarem em segredo. Entrarem no quarto da pessoa, fechar a porta e orar para o nosso Pai que está no céu. Jesus fala para não repetirmos as mesmas coisas, sempre na mesma oração. Porque Deus, ele sabe o que nós queremos, mesmo antes da gente pedir, de nós pedirmos. Então, não há necessidade da gente repetir sempre a mesma coisa. Não tem para quê. E Jesus dá um modelo de oração. Não é uma oração para a gente não orar mais de nenhuma forma e só orar desse jeito. É um modelo da gente santificar, pedir o reino de Deus, para a gente desejar a vontade dele, a gente pedir pelo sustento, perdoar os nossos pecados, pedir
para livração, que nenhum mal venha, que todo mal venha cair por terra, e glorificar o nome de Deus. E Jesus fala que se nós não perdoarmos as pessoas, o próximo, Deus também não vai nos perdoar. Agora Jesus explica sobre o jejum, do versículo 16 até o versículo 18. Eu vou ler para vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vem em secreto, e seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Aqui Jesus está explicando a mesma coisa dos pontos anteriores, de ajuda aos necessitados e como orar. Jesus explica que nós não devemos buscar por recompensas como admiração, como ser visto. Porque as pessoas da época, elas ficavam com uma aparência triste, para mostrar para os outros que eles estão com fome. E por causa que eles estão fazendo jejum. Mas Jesus fala que nós devemos ficar igual um dia normal, não mostrar aparentemente para as outras pessoas. Porque é assim que o nosso Deus vai nos recompensar. Jesus fala. Agora Jesus vai falar sobre tesouros, sobre os tesouros. Sobre os tesouros na terra e tesouros no céu. Jesus vai explicar. Versículo 19 até o 24. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui Jesus já está explicando que ou você busca a Deus, ou você serve a Deus, ou você busca o dinheiro e vai servir ao dinheiro consequentemente. Nós não conseguimos buscar a Deus e buscar o dinheiro ao mesmo tempo. Nós só conseguimos servir a um Senhor, e esse Senhor necessita de ser Deus. E Jesus dá uma reflexão, que por que nós vamos buscar dinheiro, sendo que aqui os ladrões roubam, e não vai ser para sempre. Uma hora vai acabar, uma hora nós vamos morrer. Nesse tempo que nós podemos estar trabalhando, que nós estaremos trabalhando, nós podemos nós podemos, ler a Bíblia, orar, louvar a Deus e buscar tesouros do céu. Porque assim, quando acabar essa vida, você terá infinito, uma vida infinita com o que você conquistou aqui. Porque se alguém trabalha 8 horas por dia, por, vamos dizer assim, 40 anos, 8 horas por dia, 1/3 de um dia vai ser 1/3 de 40 anos. Ou seja, vai dar mais de 10 anos trabalhando. Vai dar mais de 10 anos trabalhando. Então, você poderia passar esses 10 anos buscando Deus.
Agora, Jesus vai falar sobre as preocupações da vida. A do versículo 25 até o versículo 34. Vou ler para vocês. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, se não preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. É uma continuação do ponto anterior. Ele explica que não tem para que nós nos preocuparmos com as coisas, tipo, se amanhã eu vou ter comida, ou se amanhã eu vou ter uma roupa. Deus explica que nós devemos buscar em primeiro lugar os céus, o reino de Deus, e depois Deus nos recompensará. Deus proverá. E agora, capítulo 7. Jesus vai explicar sobre os julgamentos. Mas do versículo 1 do capítulo 7 até o versículo 6. Jesus fala: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Por quê? Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Julgamento, naquela época, era de acordo com a lei de Moisés, que é bem esclarecido sobre as punições de quem faz tal coisa. Mas aqui Jesus fala que as pessoas que julgam, mas também fazem isso, vão ser julgadas da mesma forma que julgaram a outra pessoa. Exemplo. Vamos dizer que eu minto. E essa pessoa também mente. Aí, eu que tô aqui falo pra pessoa que tá cá que ela mente muito, eu vou punir ela. Eu vou matar ela. Aí, da mesma forma que eu falei pra essa pessoa pode virar pra mim e falar: você também mente muito, eu vou te matar. Então, Jesus explica que nós primeiro devemos nos analisar, ver se nós estamos bons para julgar o outro. Aí agora, Jesus vai falar de novo sobre a oração, mas um ponto diferente. Versículo 7 até o 12. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta.
Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então, agora, Jesus vai explicar que Deus sabe dar coisas boas para nós. Não é porque Deus, eu pedi algo muito errado e Deus não deu, que Ele não existe, que Ele me abandonou. Ele sabe que é bom para mim. Ele vai dar coisas boas para mim. É só a gente pedir e Ele vai dar. E agora Jesus resume totalmente a lei, que é assim, que é o versículo 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Do ponto na forma negativa de se falar, fica fácil. Não faça ao outro o que você não quer que eles façam a você. Mas na forma positiva, fica muito mais claro de como ser um seguidor de Jesus. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. E agora Jesus vai dar algumas parábolas, algumas formas de explicar sobre o que ele acabou de dizer. Ele vai falar sobre a porta estreita e a porta larga, que é do versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que encontram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então ele está falando que não é fácil. Não é fácil ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Não é fácil. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Agora Jesus vai falar sobre os frutos. Versículo 15 até o 23. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui, eles explicam como que nós podemos ver se a pessoa realmente é um profeta. Ele explica que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. Ele diz que nós devemos ver pelos frutos. Nenhuma árvore boa dá frutos ruins, nenhuma árvore ruim dá frutos bons. Uma pessoa que prega muito, mas ela os frutos dela não condizem com isso, ela é um falso profeta. Agora, o último ponto do Sermão do Monte é sobre o prudente e o insensato. Versículo 24 até o 29. Está escrito, Jesus fala: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.
Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aqui Jesus explica que como a gente faz para ter certeza, convicção da palavra de Deus. Nós aplicarmos isso às nossas vidas. Que ele fala que pode cair a chuva, pode transbordar os rios, soprar os ventos, que aquela casa sobre a rocha não vai desmoronar. Mas quem não aplica vai construir a casa sobre a areia, que vai cair a chuva, transbordar os rios e soprar os ventos, e a casa vai cair. Como você acha que os cristãos, muitos cristãos, viram ateus? Como que eles perdem a fé? Com certeza, eles não construíram a casa deles sobre a rocha. Eles construíram sobre a areia. Ele explica aqui muito bem que quem ouve e pratica, constrói sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica, constrói sobre a areia. Você acha que quem abandona a fé, ela construiu a casa sobre a areia? Ela construiu sobre a rocha? Não, ela construiu sobre a areia. Ela não soube aplicar os ensinamentos. E por isso caiu a chuva, transbordou os rios e soprou o vento, a casa desmoronou. Foi uma pregação muito grande, porque é muita coisa a ser dita. E acabou. Eu acabei. Tomara que você tenha aprendido. E que Deus esteja com você por todos os passos que você der na sua vida. Eu vou dar um tchau agora para vocês e que a gente se encontre um dia.